E, segundo o pastor, ele diz que já é o 6º dia desta campanha. Eu tenho certeza que os demais aqui nesta noite ou durante esses dias trouxe-lhe uma mensagem concernente a esse tema. Eu tenho certeza que Deus falou poderosamente. E quem não sabe da vida de Abraão, quem não conhece o pai Abraão, desenhos, jovens, adolescentes, crianças conhecem Abraão de ouvir pelo menos falar acerca de Abraão. Nós bem sabemos que Deus, Ele tem os seus projetos, Deus Ele tem os seus planos, e os planos de Deus, os caminhos de Deus, eles não são os seus caminhos, eles não são os nossos caminhos. Aquilo que Deus Ele faz, Ele age, Ele quer fazer, às vezes é incompreensível a sua mentalidade humana. Às vezes nós queremos que Deus Ele age de uma forma que parece que nós queremos desenhar, para que Deus Ele age daquele jeito que vai dar certinho se Ele fizer. Mas às vezes Deus Ele age, às vezes até contra aquele projeto que está na nossa mente, porque o que Deus Ele enxerga não é o agora, o que Deus Ele enxerga não é o já, o que Deus enxerga é o futuro, é lá na frente, porque Deus Ele tem o melhor para com a sua vida, Ele tem o melhor para com a sua casa, para com a sua família. Então Deus Ele tem os seus métodos, e Deus Ele conhece o coração do homem. Deus Ele sabe o que se passa dentro do seu coração. Deus Ele conhece o profundo e o escondido do coração do ser humano. E quando Deus Ele traz uma prova para o homem e para a mulher, a aprovação ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Quando se fala a prova, nós entendemos que quando nós usamos esse linguajar, irmão, eu estou na prova. Ô irmão, você está na prova, a primeira impressão que nós temos é de dificuldade, é de aflição, é de angústia, é de luta, é de sofrimento, porque a prova nos arremete a vivermos essa situação. Talvez você esteja vivendo justamente nesta prova, talvez você já está nesta prova há muito tempo, e você não compreende, não entende o porquê você está vivendo esta prova ou esta provação. Mas se você estiver ligado na vontade de Deus, se você estiver, como eu sempre falo, no trilho da vontade de Deus, a sua aprovação vai render para você frutos dignos, para que você possa entender e olhar para trás e observar que a minha prova, a minha luta, ela trouxe fruto, trouxe crescimento para a minha vida. Então eu sei o que passei, eu sei o que caminhei, eu entendo agora porque eu vivi aquela situação, porque hoje eu compreendo que a vitória é certa, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E a prova ela traz isso para nós: sofrimento, angústia, dor, lamentação, mas ela também traz para a nossa vida aperfeiçoamento na presença de Deus. Ela te aperfeiçoa, ela faz você estar aprumado da vontade de Deus. Às vezes a prova ela te modela, às vezes a prova ela te ensina, porque se você não estiver na prova, você não consegue fazer aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. E às vezes a prova você vai extrair lições dela, que não é outra coisa a não ser a prova que vai te ensinar a você viver essa situação. Ela vai trazer amadurecimento para o cristão. Ela vai olha que interessante, ela vai te impulsionar a você a ter intimidade com Deus. Não é assim? Você não vê isso?
que quando a pessoa ela está na bonança, está na tranquilidade, tudo está dando certo, ela vem quando der culto, na campanha de oração, nos cultos de oração, ela nem dá as caras, ela nem sabe os dias de culto, mas quando ela está na aprovação, ela não fala do culto. Ela fala: pastor, não vai levantar outra campanha boa, não. Pastor, quando que é o culto de oração? Aonde vai ter culto? Vai ter só 2 cultos por semana, não seria bom aumentar mais um? Porque ela quer se aproximar de Deus. Então a sua aprovação, ela faz você aproximar-se de Deus, faz você ter intimidade com Deus, é um relacionamento profundo com Deus, que é a aprovação. E muitos homens da Bíblia Sagrada viveram esse momento de aprovação, mas eles viveram a aprovação, mas ele adquiriu dentro dessa aprovação a sua vitória. Eles conquistaram a sua bênção, porque eles entenderam que é na aprovação que a sua vida íntima com Deus ela se aperfeiçoa, ela cresce. E às vezes Deus ele prova você, ele te chama você para um particular diante de uma aprovação, porque ele entende que você está às vezes afastado da presença dele. Às vezes você já não é mais o mesmo crente como outrora você é. Ele já olha para você e vê que você já não liga mais para ele. Se você já não tem o hábito de estar frequentemente na igreja, na casa de Deus, é porque Deus ele sabe se você é assim dentro da casa dele. Imagine você fora da casa dele. Como que é o seu hábito em casa? Como o seu hábito no emprego, no trabalho, na rua? Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus sendo fora da casa de Deus? Porque queira ou não queira, nós dentro da casa de Deus, nós temos aquela comunhão, nós temos aquela reunião, nós temos aquela intimidade com os irmãos, aquele contato com as ovelhas, e nós passamos a ser renovados por estar em comunhão, estar na presença, na casa de Deus, nós sentimos esse fortalecimento. Mas e quando nós não estamos na casa de Deus? Então Deus ele olha lá do alto céu e vê que nós dentro da casa de Deus, às vezes somos uma pessoa, e às vezes fora da casa de Deus, somos outra pessoa. Então Deus ele fala o quê? Eu vou ter que provar meu servo, eu vou ter que provar minha serva, eu tenho que atrair ele para a minha presença, porque se eu não atrair ele, se eu não atrair ela, com toda a certeza, ela vai afastar por vez da minha presença, e ela vai abraçar este mundo, e não volta mais para a minha presença. Aí Deus levanta do trono e fala: eu vou chamar você para perto de mim. E você olha para a direita, não vê ninguém. Você olha para a esquerda, não vê ninguém. Você olha para os parentes, ninguém pode te ajudar. Você olha para fulano, ninguém pode estender a mão. E aí Deus ele começa a coxar, a apertar você. E você já pensa no seu pensamento: eu preciso ir para a igreja, eu preciso correr para a igreja, porque as coisas não estão mais funcionando do jeito que era. É Deus querendo provar você, para que você possa ter em particular uma intimidade com Deus, porque a sua fé está abalada, a sua fé está minguando, ou você está com pouca fé, quase vai indo a sua fé, e Deus ele traz você para você ter mais fé, acreditar, e é dentro dessa aprovação que você vai entender que você vai ter mais intimidade, mais força, para que você possa caminhar com Deus. É por isso que tem essa aprovação, e é por isso que Deus ele permite esta aprovação, para que você tenha esse aperfeiçoamento, esse crescimento espiritual, para que dentro de tudo isso, Deus ele não venha perder você para o mundo, e Ele precisa atrair você para a presença dEle. É a finalidade da aprovação. Eu sei que o texto ele está falando de Abraão,
mas o que Deus colocou no meu coração nessa tarde, após o pastor me chamar, foi justamente sobre a aprovação. Porque e qual a finalidade da aprovação? É aproximar você dele, é não perder você para o mundo, é fazer que você não perca aquele relacionamento que outrora você tinha com ele, e que hoje você não suporta, você não liga, você deixa, você acha que é normal, eu vou seguindo a minha vida desta maneira, e às vezes você olha para você mesmo e observa que você não era desta maneira. É Deus querendo atrair você para Ele, é Deus trazendo você para mais perto dEle, porque Deus, Ele sabe que se Ele te deixar, Ele deixar dentro da sua vontade, você corre o risco de se perder, e é dentro desta provação que você obtém a sua vitória, é dentro dessa provação que você santifica a sua vida, você ora a Deus, você consagra a Deus, porque a provação você vai ver, aproxima-se mais de Deus na sua vida. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que quando Deus prova, é porque Ele te ama, é porque Ele te quer, porque Ele te chama para um particular com Deus. Provação é diferente de tentação. Provação é diferente de tentação. A provação, olha, permite você ter uma fé viva e promove em você o arrependimento da sua vida para com Deus. Enquanto a tentação é o inimigo agindo para que ele possa tirar você da presença de Deus. Então, quando Deus ele prova, Ele conhece o coração. Já 5 pessoas já me antecederam, falaram sobre Abraão, porque o que estava no coração de Abraão, Deus conhecia o que estava no coração de Abraão. A partir do momento que ele teve o seu filho Isaque, se você olhar no texto bíblico, você vai perceber que a partir daquele momento, Abraão não fez mais nenhum altar de sacrifício a Deus, porque o filho de Abraão estava no seu coração, porque o que estava dentro do coração de Abraão, era tomado pela alegria de ter um filho. Não é errado, isso não é, mas devemos olhar para a Bíblia Sagrada, que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Jesus ele foi mais forte ainda, irmã, nesse dia. Aquele que amar o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A palavra de Jesus. E Abraão estava dentro dessa situação. O coração de Abraão estava tão voltado para o filho, que ele não mais fazia sacrifício em adoração a Deus. E Deus falou assim: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, aquele que tu amas, e oferece o sacrifício a mim. Olha que situação, olha que palavra terrível situação. Deus pedir um filho, o único filho de Abraão, que mais ele amava. Porque quando Deus ele pede para você deixar aquilo que mais você ama, é sinal que aquilo que você ama tem tomado o lugar de Deus. Às vezes não é um filho, às vezes não é uma criança, mas às vezes é alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus. E quando toma o lugar de Deus, ele se vê para o lado de fora, e Deus ele chama para você para um particular, e ele prova você. Mas a aprovação de Deus
redunde em bênção, em vitória, em conquista. Quem diria que José, conhecido José lá do Egito, ele ia ser governador de todo o Egito, o homem que ele, todo o Egito se dobravam perante ele, ajoelhavam diante dele, de José. Quem diria que ele ia passar justamente uma aprovação daquela, para que ele viesse ser governador? Mas só que ele passou naquela aprovação, foi fiel a Deus, e na fidelidade que ele teve para com Deus, Deus foi abençoado, Deus agiu e abençoou a vida dele, e colocou ele numa posição dentro do projeto que Deus tinha para a vida dele. Foi fácil? Não foi. Então, que eu quero dizer para você, o que Deus ele tem para a sua vida, dentro do plano de provação, é para você resistir, é para você se alegrar, saber que Deus ele está provando a sua vida como prova o ouro no fogo, mas ele sabe que se você aguentar com fé, com alegria, com determinação, você vai cuidar o hino da vitória. Talvez você está vivendo uma aprovação lá na sua casa, na sua família, no seu parente, né? É uma luta terrível, mas se você for fiel a Deus, não largar esse caminho, levar a sua cruz, renunciar ao pecado, renunciar às abominações, com toda certeza Deus restaura a sua família, a sua casa, e traz seu esposo novamente, se for necessário, porque Deus ele tem sempre o melhor para você. E quando nós olhamos para a vida de um outro homem, Jó, um homem que viveu uma provação que só de nós lermos os livros dele já dá uma tristeza nos nossos corações, e nós vemos a provação que ele passou, mas dentro daquela provação de perder os seus 10 filhos, perdeu a riqueza, perdeu tudo que ele tinha, mas uma coisa Jó não perdeu, foi a fé no Senhor Jesus Cristo, foi a fé em nosso Deus, porque ele sabia, ele tinha uma certeza que Deus permitiu ele passar por aquilo, e se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendia, Jó, que a aprovação, Deus estava no controle. Jó sabia que nenhuma folha da árvore, como o nosso irmão cantou aqui, nenhuma folha da árvore ela não cai, se não for permissão de Deus. Eu apanhei na minha juventude, eu apanhei laranja, muita laranja, algodão, café, e quando eu olhava uma folha enrolada com uma teia de aranha, daí eu olhava e lembrava desse versículo, que nem uma folha, se Deus não quiser, ela não cai. Você olha lá, está a teia de aranha enrolada nela. Jó ele viveu essa situação, mas ele acreditava que tudo estava no controle. E Abraão não foi diferente. Ele levou o seu filho até o Monte Moriá, mesmo a caminho de 3 dias, pesadinho, calado, caminhando por 3 dias. Você imagina você levando o seu filho para sacrificar, matar, em outras palavras, lá no monte, e você sair de madrugada e caminhar 3 dias para sacrificar. Se fosse um ato relâmpago, olha, Abraão, você levanta e já mata o seu filho e papá. 2 minutos, mas não, 3 dias. Você imagina o coração do pai Abraão já velho. Abraão teve Isaac com 100 anos de idade. E a história vai dizer que Isaac ele tinha na faixa de 16, 17, 18 anos quando ele foi com o pai para o monte. Então Abraão tinha na faixa etária de 120 anos, esperando mais ou menos. Você olha o coração do pai Abraão caminhando 3 dias, e Isaac atrás dele, falou: pai, aqui está o fogo, aqui está o cordeiro, mas aonde está o cordeiro do sacrifício? Que aquilo foi como
flecha no coração de Abraão. O que Abraão ia responder? Você que vai ser o sacrifício? Não, Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para si. Então, igreja, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Você que vive uma provação, ou está vivendo uma provação, de repente você vai viver uma provação. Você tem que entender que você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar que todas as coisas estão no controle de Deus. E se você acreditar nisso, confiar em Deus e permanecer na presença de Deus, estar constantemente em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, com toda certeza você vai ver o sol brilhar, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Provação foi o contrário do que Davi viveu. Davi viveu uma tentação, mas ele cedeu à tentação, mas ele foi fraco para a tentação. Davi ele venceu o exército, ele expandiu o território de Israel, que era pequeno. Nos dias de Davi, Davi estendeu o território através de guerra, de batalha, de luta. Ele venceu 1000 homens, ele venceu 10.000 homens, mas ele perdeu por causa de uma tentação. Uma mulher, um homem valente, guerreiro, sangue nas mãos, mas cedeu a tentação e ele viu a sua vida, caminhando por uma decadência espiritual, mas ele humildemente, ele dobra seu joelho ao chão, joga saco sobre a sua cabeça, e uma esteira no chão, e chora ao Senhor no Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito, mas torna-me da alegria da tua salvação. Então a diferença de Deus provar e a diferença de você adquirir a tentação. Tenha confiança em Deus, porque toda aprovação tem o seu tempo de começar, mas também tem o seu tempo de terminar. E é terminando na presença de Deus que Deus vai chegar perto de você e falar: olha, basta, chega. Hoje é a noite da sua vitória. Hoje é a noite de você cantar o hino da vitória. Aquele que viu você cabeça baixa, aquele que viu você triste, aquele que não viu alegria no seu rosto, ele vai dizer verdadeiramente: Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. E eles vão glorificar a Deus por ver Deus vivendo na sua vida. Esforce-te, tente bom ânimo, não passe, não ceda, não jogue a toalha, não abandone, não pare, porque a prova vai fazer você crescer, e você crescendo, aqueles que estão em volta de você vai ver o crescimento seu e vai agarrar-se na sua fé. Não abandone, não pare. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, uma salva de palmas. Amém. Deus possa continuar usando a vida de Jesus aqui. Glória. Temos que para onde pensa. Glória. Tem um louvor muito moderno